Bom, a gente continua falando sobre saúde e agora vamos falar sobre inovações na cardiologia. A reportagem é de Daniele Ferreira. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada hora, 40 pessoas morrem em decorrência de doenças cardiovasculares. Por ano, aproximadamente 300 mil pessoas são vítimas dessa doença. Agora, os números que realmente assustam são aqueles que tratam sobre o acesso a um tratamento adequado ou até mesmo a prevenção. Embora a gente já possa falar em tratamentos avançados, que inclusive pode fazer do paciente, sabe o que? Aquela possibilidade de não fazer exames tão invasivos, a exemplo da ressonância. A gente vai conversar com o Dr. André Sotério, que já é bastante experiente, inclusive é um dos pioneiros em algumas técnicas, para entender um pouco mais, doutor, sobre esses novos mecanismos, né, esses tratamentos e até mesmo exames mais modernos que podem estar salvando vidas, né? Então, hoje em dia, a cardiologia tem presenciado, né, na verdade, grandes avanços. Alguns exames que antigamente você teria que fazer, como a ressonância magnética ou até a tomografia, com os novos aparelhos de ecocardiograma, onde você tem uma imagem do coração em 3 dimensões e várias tecnologias modernas foram incorporadas, esses exames não são mais os de primeira escolha. Hoje, com o ecocardiograma, a gente pode detectar de maneira muito precoce, né, doenças que antigamente isso não era possível. Agora, em relação a algumas doenças como o câncer, por exemplo, que podem afetar o funcionamento normal do coração, tem como prever doenças cardiovasculares também por causa de uma medicação utilizada? Infelizmente, assim, o câncer ainda é uma patologia que causa vários óbitos e por 2 motivos principais, né? Um é a disseminação do tumor. O tumor que se espalha, que a população conhece, que o médico chama de metástase, e outros são as complicações do próprio tratamento. A grande parte dos medicamentos quimioterápicos, ele pode lesar o funcionamento do coração. Então, os métodos tradicionais, eu digo até os equipamentos mais antigos, quando conseguiam detectar uma alteração causada pela medicação, já era numa fase mais avançada. Hoje existe uma técnica que se chama o Strain Echo. Na verdade, é um método que antes que o paciente tenha sintoma, ou que antes que alterações que eram apenas detectadas pelos aparelhos, como eu disse, numa geração mais anterior, você consegue descobrir. Isso pode auxiliar um oncologista a mudar a medicação, a reduzir a dosagem, enfim, pode salvar a vida do paciente, criança ou adulto, e mudar realmente o prognóstico, quer dizer, ter um futuro bem melhor. Eu nunca fiz exame do coração, não. É a primeira vez, né? Estou feliz, né? Como foi o resultado? Bem, né? Feliz, estou novo, né? Bom, gente, a gente vai ficar bem mais pertinho agora do equipamento para poder observar melhor essas imagens, enquanto o Dr. Sotério vai explicando para a gente entender um pouco mais, né? Por exemplo, essa imagem já está em 4D. Então, essa imagem está em 4D, é bom que a gente fale para a população de Sergipe. Algumas coisas devem nos engrandecer, né? Eu acho que a Sociedade Sergipana de Cardiologia tem uma história muito bonita, né? Toda a cardiologia, os colegas que fazem essa especialidade no Estado, e a Sergipe hoje disponibiliza para o mundo, na verdade, o que existe de mais moderno em aparelho de ecocardiografia. O ecocardiograma é um ultrassom do coração, é um exame inócuo, não tem radiação como a tomografia, não tem o custo de uma ressonância magnética, e você pode, Aracaju dispõe já de equipamentos que são considerados os de ponta. Então, qualquer hospital que você vá fora do Brasil, você não vai encontrar um aparelho melhor do que já existe em Sergipe. Então, essa imagem, por exemplo, é uma reconstrução em 3 dimensões do coração, onde a gente está vendo um coração com um problema. Na verdade, aqui é uma visão muito próxima do que um cirurgião estaria vendo. Então, aqui a gente tem o lado esquerdo do coração, o lado direito. Aqui é uma parede que separa os 2 ventrículos. Aqui a gente tem uma grande abertura. Isso é um exame de uma criança, de um recém-nascido. Eu digo, 99% da população nasce com o coração bem formado e a gente tem que agradecer a natureza por isso. Mas se a gente começa a maltratar, né, com aquilo que a gente é conhecimento de todos, pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, falta de atividade física, o estresse, doenças infecciosas, então aí sim o coração vai ficar doente. Mas eu repito, a causa mais comum de doença é a doença congênita e que não depende da gente. Na maioria das vezes a gente não conhece a causa, mas se a gente recebeu
um coração bem formado na natureza. Eu acho que a gente tem que agradecer e tratar ele com muito amor e com muito carinho, porque a vida é muito bela, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. A prevenção e a visita periódica ao médico, que é a pessoa que estudou para cuidar da nossa vida e torná-la melhor. Bom, então ficam aí essas dicas para você que acompanha agora o Sergipe no Ar.